Meus irmãos, a paz do Senhor, seja muito bem-vindo para mais um vídeo no canal. Eu sou o evangelista Alexandre Dias e eu quero ser um porta-voz de Deus para a sua vida. E se tudo aquilo que você confia falhar, as respostas não vierem, os recursos acabarem e o cenário piorar, será que a sua fé ainda permaneceria? Hoje vamos aprender pela palavra de Deus que fé não é sentir, fé é permanecer. Em Abacuque, capítulo de número 3, versículos 17 e 18, nos diz assim a palavra de Deus: mesmo que a figueira não floresça, nem haja fruto nas videiras, ainda que o trabalho da oliveira falhe e os campos não produzam alimento, ainda que o rebanho seja cortado do seu aprisco e não haja gado nos estábulos, ainda assim regozijarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Observe que Abacuque ele não precisa esperar as circunstâncias mudarem para ele mudar sua postura. Abacuque muda a sua postura, mesmo que as circunstâncias não mudarem. Abacuque está deixando muito claro para nós o que é a verdadeira fé. Fé, ela não depende de resultados visíveis. Abacuque não está vendo uma colheita. Abacuque não está vendo provisão. Abacuque não está vendo um resultado imediato, mas mesmo assim, ele escolheu confiar no Senhor. Abacuque não precisa sentir para ter fé, porque fé não é sentir. Mas Abacuque demonstra a sua fé quando ele decide permanecer, confiando e se alegrando em Deus. A verdadeira fé não é aquela que eu sinto, porque a Bíblia nunca definiu fé como emoção, como sentimento. A Bíblia sempre mostra que fé é uma decisão em confiar em Deus, em esperar em Deus. Abacuque não precisa ver para acreditar, para ter fé. Ele tem fé, mesmo não vendo, mas confiando que Deus ele pode mudar o cenário da sua vida. Paulo, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo de número 5, versículo de número 7, Paulo diz que nós não andamos por vista, mas nós andamos por fé. Então aqui Paulo está deixando claro que a nossa decisão, o nosso caminhar, não deve ser por aquilo que eu vejo. Porque se eu andar por aquilo que eu vejo, muitas vezes eu vou me decepcionar, muitas vezes eu vou me entristecer. Mas se eu andar pela fé, o que eu vejo, eu já posso acreditar que haverá algo extraordinário. Abacuque, no princípio, ele olhava o cenário de um povo que estava vivendo injustamente, um povo que estava vivendo infiel. E ele olha para Deus e diz: até quando, Senhor? O Senhor vai deixar esse mal acontecer? Até quando clamarei ao Senhor e o Senhor não me trará resposta? Porque Abacuque estava andando por aquilo que ele via, e aquilo que ele via trazia sobre ele decepção. Mas o Senhor ensinou a Abacuque a esperar, a confiar. E foi isso que Abacuque mudou em sua postura. Abacuque agora não está andando pelo que vê. Abacuque agora está andando pela fé. E a fé fez ele declarar que ainda que a figueira não floresça, que ainda que o produto da oliveira minta, e ainda que as ovelhas sejam arrebatadas dos currais, todavia eu me alegrarei no Senhor. Nenhuma circunstância vai mudar a minha confiança
que eu tenho no Senhor. Então faça como Abacuque, não ande por aquilo que vê, mas ande pela fé. A segunda coisa que Abacuque aqui está nos ensinando acerca da fé é que existe a fé madura e a fé imatura. A verdade é que a fé imatura, quando olha para a circunstância, pergunta: onde está meu Deus? Cadê o meu Deus agora? Cadê o meu Deus que não muda o cenário? Só que a fé madura é aquela que, mesmo que enxergue um cenário complicado, ainda que esteja presente num cenário difícil, ele olha para esse cenário e diz: eu sei em que eu posso confiar, é no Senhor. Você não pode viver sendo imaturo na fé. Você precisa amadurecer na fé. E amadurecer na fé significa você confiar em Deus independente do cenário. Quem tem uma fé madura confia no Senhor, independente da circunstância que esteja vivendo. Abacuque mostrou que ele iniciou com uma fé imatura, mas no final ele amadureceu na fé. Eu posso dizer uma coisa para você? Talvez Deus está permitindo esse cenário na sua vida, é que Ele quer fazer você amadurecer na fé, confiar mais no Senhor, acreditar mais no Senhor para viver o extraordinário na sua vida. A terceira coisa que Abacuque nos ensina é que permanecer confiando é um ato de adoração. Olha o que Abacuque diz no capítulo 3, versículo 19. O Senhor é a minha força. Ele está declarando em um ato de adoração que a força que fez ele permanecer foi o Senhor. Quando eu e você entendemos que precisamos ter fé, permanecer acreditando, Deus ele vai nos fortalecer, ser a nossa força, para que nós possamos continuar crendo no milagre de Deus para a nossa vida. Abacuque transforma a dor em louvor, em escassez em adoração. Isso aqui não é negar a realidade, mas é confiar acima da realidade. Talvez hoje você não sinta vontade de orar, não sinta forças, não sinta alegria, mas permanecer não é sentir vontade. Permanecer é continuar, mesmo não tendo vontade. Então essa palavra é para você, que talvez está cansado, que talvez está sem força, talvez não tenha alegria, mas o Senhor manda eu te dizer: continue, permaneça, acredita, o Senhor ele vai entrar na sua história e ele vai fazer aquilo que você muito menos imagina. O que os seus olhos não viram, o teu ouvido não ouviu e nem subiu ao teu coração, é que o Senhor preparou para você. Talvez você tenha vivido uma fé naquilo que sente, mas através dessa palavra, eu quero que você entenda que fé não é sentir, fé é permanecer. E com isso eu quero orar pela sua vida. Orar para que Deus ele te dê mais fé. Amadureça você na fé. Feche os seus olhos aonde você estiver, coloque a mão no seu coração. Quero orar por você. Senhor, quando os nossos sentimentos falhar, sustenta-nos pela tua fidelidade. Ensina-nos a permanecer firmes, mesmo quando não entendemos teus caminhos. Que nossa fé esteja enraizada em quem tu és, independente do cenário. Em nome de Jesus. Amém. E eu quero pedir para vocês, encarecidamente,
que se inscreva no canal, deixa o seu like, ativa o sininho, que eu serei um porta-voz de Deus para a tua vida, em nome de Jesus. Deus abençoe.